Crise de ansiedade pode causar zumbido? A resposta é sim. A ansiedade pode causar zumbido tanto na crise como fora da crise. Mas o zumbido também pode causar ansiedade. Vou responder essa dúvida que eu recebo muito nas minhas redes sociais, muito aqui no YouTube, muito por e-mail. Eu vou responder tudo sobre essa relação entre ansiedade e zumbido no vídeo de hoje e, claro, já vou dar uma dica de como que você pode lidar com esse desafio no seu dia a dia. Confira aqui no vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, liga aqui o sininho de notificações para receber avisos de novos vídeos. Bom, vamos entender então essa relação entre zumbido e ansiedade. O que é o zumbido? Zumbido, quem tem zumbido, olha, é uma das coisas mais insuportáveis que eu já tive notícia. Eu não tenho zumbido, eu nunca tive. Agora, eu atendo muitos pacientes que têm quadros de ansiedade, quadros de depressão e que têm zumbido. É doloroso, é algo muitas vezes insuportável, porém nós temos como abordar, mas é algo muito doloroso. Bom, o zumbido, o que ele é? Ele é um som, você percebe um som externo sem que haja um estímulo. Ou seja, você fica ouvindo um som sem que esse som esteja ocorrendo no ambiente. Ele pode ser ouvido em um ouvido somente, pode ser ouvido nos dois, pode alternar e zumbidos podem ter os mais diversos, as mais diversas características. Pode ser som de campainha, pode ser som de sino, pode ser som de apito, pode ser um som de cigarra, pode ter qualquer característica e é muito incômodo. O zumbido tem várias causas, né? O zumbido normalmente está associado à perda de audição, então pessoas que começam a ter problemas auditivos podem ter zumbido, elas estão em maior risco. Cera impactada no ouvido, infecções de ouvido podem causar, acidentes né, no próprio ouvido ou acidentes no crânio encefálicos, né? A pessoa bateu a cabeça, a pessoa teve um trauma, uma batida. Alguns remédios podem causar zumbido, incluindo algumas pessoas têm zumbido com alguns antidepressivos. Não é comum, mas pode ocorrer. E o estresse e a ansiedade também são uma causa de zumbido. Claro, se você tem zumbido por outras causas, é importante você ser avaliado por um otorrinolaringologista. Por quê? Porque o zumbido, mesmo que ele venha antes da ansiedade, ele causa muito desconforto e ele pode, obviamente, diminuir muito a qualidade de vida e causar sintomas ansiosos, sintomas de insônia, sintomas depressivos, com certeza. Claro, alguns tipos de zumbido, eles não vão ter uma causa específica, mas existem estratégias, tanto do ponto de vista otorrinolaringológico, existem aparelhos, existem algumas abordagens com terapia de som e existem técnicas comportamentais, uma terapia comportamental para zumbido. Mas vamos entender como que a ansiedade pode causar o zumbido. Bom, a ansiedade ela é uma reação de alarme, de alerta, ela é o sistema de alarme do corpo quando ele percebe uma ameaça real, digamos de objetos externas, quando ele percebe uma ameaça interna, algo no corpo não está bom, quando ele tem um pensamento ruim, uma memória ruim, às vezes uma sensação ruim pode ser vista como uma ameaça. Então a ansiedade é o corpo percebendo ameaças. Só que na ansiedade patológica, na ansiedade tóxica, que são nos transtornos de ansiedade, como TAG, transtorno de pânico, agorafobia, fobias específicas, ansiedade social, fobia social. Nesses quadros, esse sistema de alerta ele fica desregulado e a pessoa começa a ter esse disparo de alarme quando não existe uma ameaça. Ou esse disparo até ocorre quando tem ameaça, só que ele não desliga depois, a pessoa não relaxa. Bom, mas aí o que acontece nisso? Como eu falei em outros vídeos,
Um dos mecanismos da ansiedade é uma liberação muito intensa de adrenalina pela amígdala cerebral, que é uma área muito primitiva do nosso cérebro. Essa liberação de amígdala ela causa várias reações no corpo para preparar a gente para uma guerra, para preparar a gente para uma batalha. E uma dessas alterações é fazer a pessoa hiperventilar. Isso eu falo em vários outros vídeos. Porém, como tem muita gente nova no canal, muita gente que não tem essa ideia, eu vou repetir de novo. A hiperventilação é a respiração rápida e superficial que a ansiedade causa. Isso tem uma função muito boa se tivesse uma ameaça. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente tenha muito oxigênio no sangue, para que a gente possa lutar contra o nosso inimigo ou fugir dele. Só que como a ansiedade às vezes ela é um alarme falso, ocasionando todos esses quadros que eu falei, o que acontece? A gente não vai correr nem fugir. Esse nível de oxigênio vai aumentar no nosso sangue. Aliás, só um parênteses, se você quer saber mais sobre ansiedade, eu convido você a se inscrever na Maratona Viva Livre da Ansiedade, onde eu vou falar de todos esses quadros, vou falar as causas da ansiedade, vou falar de suplementos, de remédios, como nós podemos parar o remédio e ficar bem, além de outras dicas práticas para você aprender a desarmar os motores da ansiedade tóxica, que são as sensações, os pensamentos e os comportamentos ansiosos. O link está aqui na descrição do vídeo. É um evento totalmente gratuito, com 4 aulas online para você aprender tudo isso e também, claro, para você compartilhar com outras pessoas. Bom, então, na ansiedade tem essa respiração ofegante, a gente não gasta esse oxigênio, o oxigênio ele vai acumulando no sangue e falta de oxigênio é ruim? Claro que é ruim, a gente precisa. Porém, excesso de oxigênio também é ruim. Isso causa um aumento do pH sanguíneo, falei já várias vezes em outros vídeos, mas só para recapitular para quem está vendo a primeira vez. E esse aumento de pH deixa os nossos neurônios, os nervos, né, por assim dizer, desregulados, eles ficam desorganizados, eles se comunicam de uma forma totalmente estranha, eles vão dando impulsos sem muito propósito e a gente pode ter as mais estranhas reações. A gente pode ter choque, a gente pode ter formigamento, a gente pode sentir que nós não estamos conseguindo nos equilibrar, a gente pode sentir que a gente está saindo do corpo, que nós vamos desmaiar, a gente pode sentir que o mundo que a gente está não é real, que a gente está num sonho. Isso é da hiperventilação, isso não tem a ver com nenhum outro quadro psiquiátrico grave, não é um quadro psicótico, você não está ficando louco ou perdendo o controle. Isso é da crise de ansiedade pela hiperventilação. E uma das coisas que pode ocorrer é a área da audição no cérebro também ficar desregulada e começar a liberar uns sons sem que haja o estímulo. Então, devido à hiperventilação, a pessoa pode ter esse zumbido na crise de ansiedade ou na crise de pânico. Tem um vídeo aqui que eu falo todos os sintomas da crise de ansiedade. Na maratona eu vou falar mais. Mas olha só, fala, poxa, então tá bom, posso ter zumbido na crise. Mas e depois que passa a crise de ansiedade? Ele pode continuar? Pode. Por quê? Porque, como eu falei, a ansiedade ela tem os sintomas físicos, que normalmente são só esses, né, que as pessoas lembram e elas tentam tratar só esses sintomas, o que faz com que a ansiedade não melhore de uma forma completa, de uma forma definitiva, que ela fique voltando. Mas a ansiedade tem 2 outros componentes. Um deles são os pensamentos ansiosos. O cérebro ansioso, ele tem a concentração alterada. O cérebro ansioso fica com a atenção, com foco somente em perigos tanto externos quanto perigos do próprio corpo. E um desses elementos do cérebro ansioso é uma hipervalorização, uma amplificação de sensações físicas desagradáveis. Então, quando a pessoa está com um cérebro ansioso, por assim dizer, uma ansiedade patológica, ela fica hipervalorizando todo sintoma físico. Uma dor não é uma dor aumenta de tamanho, porque o cérebro coloca muita atenção lá. E se o zumbido começou na crise de ansiedade, o cérebro ansioso percebe esse zumbido muitas vezes como uma ameaça. E aí começa a vir pensamentos ansiosos
sobre o zumbido. O que é esse zumbido? Isso daí quer dizer que eu estou tendo algum problema de ouvido? E será que eu vou ficar com esse zumbido para sempre? Nossa, esse zumbido não vai passar. Se esse zumbido não passar, eu não tenho como relaxar. Nossa, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Como é que eu faço para esse zumbido controlar? Meu Deus do céu, vou ter que viver isso o resto da minha vida. E agora? Isso tudo faz com que aconteça o quê? Com que aumente a ansiedade. E aumenta a ansiedade, aumenta a hiperventilação, aumenta o zumbido, aumenta o foco lá. E aí a pessoa ela entra num ciclo de ansiedade e zumbido. Isso pode ocorrer em vários casos. E para isso, a ideia é tratar os dois, investigar as causas neurológicas e otorrinolaringológicas do zumbido e tratar a ansiedade se ela estiver presente. Como é que eu sei se ela está presente? Entra na maratona lá, eu vou explicar os diagnósticos, os quadros de ansiedade patológica. E o melhor tratamento para ansiedade e zumbido, caso eles estejam ligados, é um tipo de terapia, que é o método mais eficaz que tem para tratamento da ansiedade, mas que também é bom para zumbido, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é um método de treinamento para modificar a concentração, os pensamentos e os comportamentos que alimentam a ansiedade. Uma das dicas baseadas nessa técnica que eu posso já te dar hoje, mas é claro que só essa dica não vai resolver, mas ela pode começar a trazer um conforto. É uma técnica que eu chamo de técnica 333. Como que ela funciona? Ela é uma variação de outras técnicas mais complexas, que é nós redirecionarmos a atenção quando os pensamentos ansiosos estão tomando conta da nossa mente. Então, se você está sentindo o zumbido e você não consegue parar de ouvir o zumbido, aceitar que aquele zumbido está lá, que ele não faz mal, ele é como se fosse um passageiro chato que está no ônibus. Você é o motorista desse ônibus e tem vários passageiros. Tem uns legais e tem uns muito chatos que ficam gritando. Apesar de ser muito chato, esse passageiro ele não tem como te fazer mal, tem uma proteção, ele não pode bater no motorista, ele não vai assumir o volante, mas ele fica gritando. Ok, então a gente vai ver que é um passageiro chato no nosso ônibus, mas nós que temos a direção e ele não pode fazer mal para a gente. Isso é o primeiro passo. Segundo, então a técnica 333 é, nesse momento você fala, ok, vou redirecionar a minha atenção. E aí, esse 333 é que nomeie três coisas que você consegue ver nesse momento. Dê um nome para elas. Aqui eu estou vendo minha janela, estou vendo a iluminação, estou vendo o meu computador que está aqui do lado. Ok, aí depois você vai nomear 3 outros sons que você consegue ouvir que não são um zumbido. Pode ser barulho de um cachorro, barulho de um carro, pode ser uma música que esteja, no ambiente, pode ser um som de natureza, pode ser um som de folhas. Você vai tentar perceber e nomear 3 sons. E aí, o terceiro 3, então é 3 coisas que você vê, 3 sons que você sente sem ser o zumbido e você vai mexer 3 partes do seu corpo para você poder colocar atenção também em outros objetos corporais, outras sensações físicas. Isso ajuda a dissolver o peso do zumbido. Então você vai mexer 3 partes do seu corpo. Ah, mas se eu estiver sentado, se eu estiver, numa reunião de família, numa reunião no trabalho, você não precisa mexer de uma forma muito intensa, muito ampla. Você pode mexer o seu punho, você pode mexer o seu tornozelo, você pode mexer o nariz, você pode mexer um dedo, você pode mexer um dedo do pé e presta atenção na sensação daquela parte mexendo. Isso ajuda você a redirecionar a atenção do cérebro ansioso e isso ajuda a diminuir o peso do zumbido. Claro que só essa técnica não vai por si só resolver, mas ela pode começar a mudar esse funcionamento. Espero que esse vídeo tenha esclarecido essa dúvida, essa associação. Então a resposta é sim, uma coisa pode levar a outra. E se você quer saber mais sobre ansiedade, mais uma vez eu convido você a se inscrever gratuitamente na maratona Viva Livre da Ansiedade aqui na descrição.
Vou ficando por aqui, deixa aqui o seu comentário, fala se você tem zumbido junto com ansiedade, se você conhece alguém que tem, se você fez essa técnica, se você conhece outras estratégias que funcionam para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!